Olá pessoal, a nossa conversa hoje é sobre o hormônio testosterona. O meu nome é Paulo Fopa e eu sou autor do livro Fisiologia do Exercício Essencial. Vamos lá. A testosterona é um hormônio esteroide, isso é, ele é produzido a partir do colesterol. Não é por isso que ele é anabólico. Nós temos hormônios esteroides, como o cortisol, que é um hormônio catabólico. Além disso, a testosterona ela não é só anabólica. Ela é anabólica para a massa muscular, para o osso, mas ele é um hormônio catabólico para a gordura. Então ele diminui a gordura corporal. O hormônio mais anabólico do corpo humano é a insulina, que ela é anabólica para tudo. Mas não há dúvida que a testosterona é um hormônio com uma capacidade estética superior. Isso é, desenvolve a massa muscular, diminuindo a gordura corporal. Enfim, é a testosterona que gera as características sexuais masculinas, né, que diferencia o sexo masculino. Ok? Então vamos lá. Nos homens, a testosterona ela é produzida nos testículos. E a mulher ela tem aí 10% da testosterona que o homem tem. Obviamente, como ela não tem testículo, a produção ela ocorre na glândula suprarrenal, onde são produzidos também outros hormônios esteroides, né? Mais precisamente no córtex da glândula suprarrenal ou adrenal. A mulher produz uma pequena quantidade também de testosterona nos ovários, e também por meio aí do metabolismo, de conversão de outros hormônios. É bom lembrar que a testosterona ela tem então algumas características anabólicas e androgênicas. As características anabólicas são a de construção de massa muscular, né, de crescimento dos tecidos. Já as características androgênicas elas estão ligadas a características masculinas, né? O crescimento de pelos, engrossamento da voz. Exames laboratoriais para a testosterona geralmente apresentam a testosterona total e a testosterona livre, né? A testosterona total ela inclui a testosterona que está ligada a proteínas, como, por exemplo, o SHBG, que é uma globulina ligadora de hormônios sexuais. Mas essa testosterona ela não é ativa, né? Que está ligada a proteínas. A testosterona ativa é a testosterona livre, que na verdade é de 1 a 2% da testosterona total do indivíduo. Então só o fato também de ter mais testosterona livre, menos ligada ao SHBG, isso já proporciona uma ação mais intensa da testosterona. Outra coisa é que não é só o nível hormonal de testosterona que define a ação da mesma. Depende da sua sensibilidade aos receptores celulares. Então, como eu estava dizendo, a testosterona ela tem origem no colesterol e outros hormônios também, todos os esteroides, como a progesterona, a aldosterona, o cortisol, né? E a testosterona ela pode também ser convertida em dihidrotestosterona ou estradiol. No caso da dihidrotestosterona, isso é chamado de redução, né? E a dihidrotestosterona ela é muito androgênica, 3 vezes mais que a testosterona. Já o estradiol é hormônio feminino, né? E isso acontece naturalmente, principalmente quando se tem uma quantidade muito grande de testosterona. Esse processo se chama aromatização, em que a testosterona acaba se tornando um hormônio feminino, né, como se convertendo em estradiol. A produção da testosterona, ela, embora ocorra no testículo, né, ela tem uma sinalização para a sua produção a partir do hipotálamo. O hipotálamo estimula a hipófise e a hipófise estimula os testículos a liberarem, a produzirem e liberarem, secretarem a testosterona. A testosterona é produzida nas células de Leydig nos testículos, né?
E lá nos testículos também são produzidos espermatozoides, nas células de Sertoli. Mas entendam que o LH, que é um hormônio liberado pela hipófise, ele estimula a produção de testosterona, enquanto o FSH ele estimula a produção, né, o amadurecimento de espermatozoides. Então, no momento que você aumenta muito a quantidade de testosterona no organismo, naturalmente vai ter um feedback negativo, diminuindo a produção de testosterona para manter níveis adequados. Todos os nossos hormônios são assim, tem esse sistema de feedback para que a gente mantenha os níveis hormonais adequados. No entanto, se testosterona exógena está entrando, isso é, alguém está aplicando injeções com testosterona, o sujeito que recebe essa quantidade grande de testosterona exógena, ele vai acabar parando de produzir a testosterona natural. E isso vai fazer com que sua hipófise libere menos LH, né, ou até zere a produção de LH e FSH também, não produzindo mais testosterona. Nesse momento, a testosterona não estaria fazendo falta, porque, né, está sendo injetada testosterona. Mas o indivíduo também para de produzir espermatozoides, né? Por isso que sem o FSH, você faz um exame laboratorial da zero FSH, também a produção de espermatozoides fica zerada. O indivíduo ele passa a ser infértil. Claro que no momento em que os níveis hormonais de testosterona voltam a ser produzidos nos testículos, né, os níveis de LH e FSH voltam ao normal, também a produção de espermatozoides volta ao normal. A não ser que o indivíduo fique longos períodos sem produzir testosterona, o que pode inclusive atrofiar a glândula nos testículos. Existem diversos esteroides anabólicos no mercado, né? Esses esteroides que são hormônios sexuais masculinos ajustados, isso é, há alterações na testosterona ou de hidrotestosterona, buscando que esse hormônio seja menos androgênico, né, de forma a idosos, mulheres poderem usar sem a masculinização, né, ou pelo menos não de forma pronunciada. Né? O objetivo é aumentar essa relação anabólica com a relação androgênica. Né? Outra coisa, alterar a rota de administração, porque a testosterona ela tem uma ação rápida no organismo. Então, não poderia ser ingerida oralmente. O fígado destrói esse hormônio, não chega na corrente sanguínea. Então, para que realmente tenha efeito um comprimido, ele precisa ter a testosterona ajustada. Né? Então, ele passa pelo metabolismo do fígado, claro que traz problemas sérios para o fígado, né, dependendo da dose, do tempo de uso, e vai chegar lá uma quantidade de hormônio ativo na corrente sanguínea. Então aí você tem os hormônios derivados, né, como o dianabol e oxandrolona, estanozolol, que foram criados obviamente para fins terapêuticos, né, e acabam sendo utilizados aí no meio esportivo, no meio estético, aí no meio das academias. Eu recentemente fiz um estudo e foi verificado que numa academia em torno de mais de 70% dos homens já usaram ou usam, né, algum tipo de esteroide anabolizante para fins estéticos de performance. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de deixar aqui também essa mensagem de que a testosterona, quando usada para fins estéticos e ilegais no esporte, que é o doping, ela traz riscos para a saúde. Diversos são os riscos, né? Desde alguns problemas estéticos, como ginecomastia, calvície, acnes, até problemas mais sérios, como toxicidade para o fígado, para os rins, alteração no colesterol bom, que é o HDL, ele desce, aumenta o LDL, aumentando os riscos de doenças cardiovasculares, né? Como a impotência, a infertilidade,
Ah, Paulo, mas você falou que a testosterona, ela, se for colocada no sujeito, for usada de forma exógena, não vai fazer falta a testosterona. Como que ele fica impotente? Obviamente a pessoa não vai usar essa testosterona o tempo todo, e quando ele parar de usar, com a produção lá embaixo, vai trazer transtornos. Outra coisa, tem drogas que elas não têm ação androgênica da testosterona, como o Deca, Durabolin e estanozolol, e pode, né, é bem comum na verdade, diminuir bastante a libido do sujeito, né, devido a não ter esses efeitos. Ah, então eu vou usar testosterona junto com o DECA e tal. Pois é, e aí você vai somando drogas para não aromatizar, drogas para não parar de produzir no testículo, e mais drogas para o fígado, e mais drogas para isso e para aquilo. E lembrando que isso tudo tem um efeito cosmético e passageiro, né? Todo aquele volume muscular e qualidade, ele depende da presença do hormônio. No momento que você volta aos padrões normais do hormônio, você obviamente vai apresentar o físico que você teria de forma normal, natural, ok? Então, um abraço, pessoal, e até a próxima. Mais o entendimento do conteúdo, foram utilizados exemplos práticos e comuns ao dia a dia dos alunos. Todas as figuras apresentadas foram elaboradas por mim, da mesma forma que costumo esquematizar no quadro durante as aulas. Como o próprio nome diz, Fisiologia do Exercício Essencial resume o conteúdo da fisiologia do exercício, focando nos aspectos mais importantes e fundamentais da área, aqueles que todos os profissionais de educação física deveriam conhecer. Enfim, o livro foi escrito com muito carinho, com base nos meus 15 anos de estudos e trabalhos em fisiologia do exercício, trazendo informações atualizadas e conceitos clássicos, tratados de forma prática e direta.